Eu quero deixar uma reflexão aqui para nós nesta noite. Evangelho de João, capítulo 1, 3 versículos para a nossa reflexão. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4, 5 e 8, que diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. O contexto deste texto nos fala os versículos seguintes, 6, 7 e 8, a respeito de um homem importante no reino de Deus, onde o próprio Cristo falou que dos homens nascidos de mulher não haveria outro maior do que ele. João Batista, um homem que nasceu, mas que não veio por um acaso. Já havia profecia da parte de Deus a respeito da sua vinda ao planeta Terra. E a Bíblia diz que no momento que ele começou a exercer o seu ministério, houve uma expectativa muito grande de quem seria João Batista. Inclusive, as lideranças do judaísmo chegaram a imaginar que ele seria o Cristo, porém desconheciam a essência do ministério de João Batista, ele que veio como precursor do Cristo de Deus, do Messias de Deus. Precursor. Antes, a profecia dizia que ele viria preparar o caminho do Senhor. E quebrou-se o silêncio profético de mais ou menos 400 anos. Deus deu o silêncio dele para o seu povo durante, repito, mais ou menos 400 anos. Não usava ninguém, fechou, selou a boca dos profetas. Mas o evangelista João, e não o Batista, escreveu a respeito deste homem de Deus. Ele não é a luz. Não é. Ele veio para falar sobre a luz, para que por meio da sua mensagem crescem na luz. Os versículos 1, 2 e 3 fala a respeito da luz, porém não diretamente, mas sobre a sua divindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. 3.
E todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que se fez veio à existência sem Ele. Aleluia! O cenário estava feito, armado, porém não completo, porque faltava uma coisa. O que que faltava? Tudo estava criado, faltava algo. Aí é a primeira mensagem que nós encontramos aqui. Nele estava a vida. O homem foi feito da terra, do barro, do pó da terra, e estava lá como se fosse um boneco. Não havia vida. Aí a Bíblia diz que Deus soprou nele o quê? O fôlego de vida. E nele quem? Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a quem nós devemos toda honra, toda glória e todo louvor. E nele estava a vida. E a vida era o quê? A luz dos homens. Quando se fala sobre luz, está se referindo a entendimento, a conhecimento, a discernimento. Esta luz a que o texto se refere não está falando sobre a energia elétrica, não está se referindo a um candeeiro, não está se referindo a uma fogueira, não, está se referindo ao conhecimento da verdade, a verdade que é Deus, a verdade que é Cristo Jesus. E a luz resplandece aonde? Nas trevas. Quando o Senhor Jesus, Ele nasceu no planeta Terra, Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. As trevas pairavam sobre o mundo. E aí eu explico novamente que essas trevas não diz respeito à falta de energia elétrica, não. Aqui é escuridão. Não. Essas trevas aqui se referem ao afastamento da luz verdadeira, ao afastamento de Deus, a distância que o ser humano estava do seu Criador. Essas trevas a que se refere o texto, de respeito à pecaminosidade do mundo, dos seres humanos, que naquela época a própria nação judaica estava muito, infinitamente distante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Essas trevas aqui, de respeito à rebelião do ser humano contra o seu Criador, a desobediência aos mandamentos de Deus. Essas trevas aqui, de respeito ao coração duro, coração de lajeiro, que muitas vezes nós encontramos para quem nós pregamos o Evangelho da libertação. E essa luz, que é Cristo Jesus, ela resplandeceu nas trevas. Mas o que aconteceu? Qual foi o resultado? Toda ação tem uma reação. O texto diz: e as trevas não a
compreenderam. Eu fico imaginando o quanto o povo judeu, e principalmente, irmão, as lideranças religiosas daquela época, sumos sacerdotes, os levitas, a nata religiosa de Israel, escribas, fariseus, saduceus, pessoas que conheciam a lei de Deus, os mandamentos já escritos pelo Senhor, conheciam tudo, porque desde a mais tenra idade o judeu é treinado a obedecer os mandamentos da lei de Moisés. Mas o que eles fizeram? A luz, ela se manifestou nas trevas e as trevas não a compreenderam. Os judeus não entenderam que o Senhor Jesus só veio fazer o bem a todos, só veio trazer inumeráveis benefícios, não somente para os judeus, mas para toda a humanidade. Aleluia, Deus. Nós, de boa vontade, pregamos o Evangelho por todos os meios, através das mídias sociais, para os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos familiares, oferecendo algo extraordinário, mais precioso do que o ouro, do que a prata, do que riquezas, do que poupança, que é a libertação por meio desta gloriosa palavra. Mas rejeitam, não querem saber. Mas deixa eu finalizar. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz verdadeira. Existem muitas luzes que não são verdadeiras, são falsas, são artificiais. Se fala muito em ciência, por exemplo, como sendo uma luz para a humanidade. É luz artificial, é falsa, porque não reflete a verdade da palavra de Deus. Existem as luzes filosóficas dos grandes pensadores, existem as luzes ideológicas das lideranças políticas, em que dominam as pessoas ao bel prazer, com seus discursos falaciosos, mentirosos, enganadores. Tudo isso são luzes. Luzes artificiais para desvirtuar o ser humano da verdadeira luz, que é Cristo Jesus, aquele que reflete a imagem de Deus. Aí ele diz em João 8:12 que aquele que lhe segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Mateus 5:14 ele diz: vós sois o quê? A luz do mundo. Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu e deixou
eu e você, resplandecendo neste mundo de trevas, mas o representando legitimamente. Que o Espírito Santo coloque em nossos corações esta humilde mensagem, a fim de que possamos ser guiados, não por falsos faróis, mas pela verdadeira luz, que é Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém?